Rapaz, ridículo. Rapaz, Cada um dos seus lugares? Ah, não, cadê meu trem? Cadê meu trem? Aí, André. Começa agora oficialmente o segundo trimestre. E nesse segundo trimestre nós vamos falar sobre o pensamento do século XX. Esse século que foi considerado o século, a era das incertezas. Por quê? Então, no século XVIII, nós tivemos um movimento cultural chamado Iluminismo, que acreditava que a luz da razão nos conduziria ao progresso, que a razão, a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade, que a luz da razão nos conduziria à liberdade. Mas, logo no início do século XX, nós tivemos alguns eventos históricos que vieram a quebrar, a desfazer e a colocar em xeque essas certezas dos séculos XVIII e XIX. Quais foram esses eventos? Logo em 1905 nós tivemos na Rússia um evento denominado... Não, a Revolução Russa foi em 1917. Mas esse evento de 1905 colaborou para a união da galera e depois, posteriormente, essa mesma galera fazer a Revolução de 1917. Qual foi seu evento de 1905? O povo marchando rumo ao palácio do czar, chegou lá, foi recebido na bala, né? Domingo sangrento. Sunday, Bloody Sunday, como dizia o YouTube, né? Então ali nós já temos um evento que mostra que o século XX já começava com problemas. Depois de 1914 e 1918 nós tivemos o quê? Primeira Guerra Mundial, que começa com as animosidades construídas no final do século XIX. Em 1875, se eu não me engano, ocorreu a Conferência de Berlim, onde houve uma partilha considerada chamada partilha da... Partilha da pastilha? Partilha da pastilha. Na verdade foi a partilha da África, né? Esse foi o nome dado. Só que o que ocorreu de fato foi a partilha do mundo. E quem ficou com 2/3 do mundo nessa partilha? Inglaterra e França. E aí 2 países ficaram grilados com essa partilha. Quais foram eles? Alemanha e Itália. Porque elas demoraram a fazer as suas unificações e por conta disso saíram atrasadas na corrida imperialista. E aí, porque estavam griladas e animadas pelo clima do romantismo que incentivava o nacionalismo, Itália e Alemanha fizeram a Tríplice Aliança, junto com o Império Austro-Húngaro. E como uma espécie de tentativa de defesa ou de se proteger, a Inglaterra se uniu à França e a Rússia e formou a Tríplice Entente. Então esse clima de animosidade, de conflito, de rivalidade acabou contribuindo para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Em especial quando o arquiduque Francisco Ferdinand foi assassinado. Ali tem um estupim que dá origem, dá início à Primeira Guerra Mundial. Mas o clima e o contexto já vinha colaborando para que isso ocorresse desde o século XIX. Quem foi a grande derrotada? A Alemanha. Quem se lascou na Primeira Guerra Mundial? A
A Itália. A Itália estava do lado da Tríplice Aliança, ela mudou de lado, porque prometeram territórios para ela. Mas só que ela mudou de lado, e no final da guerra ninguém deu os territórios que ela tinha pedido. E aí isso fez com que ascendesse na Itália um clima de ódio, de revolta com a Tríplice Entente, com a Inglaterra e com a França. E esse clima colaborou com a ascensão de qual líder político? Mussolini, né? Mussolini na Itália. E o Mussolini vai fundar na Itália o partido fascista. O que foi o fascismo? Vocês sabem? Hoje o fascismo acaba se espalhando por toda a Europa, influenciando vários países. A Espanha, por exemplo, com o fascista que era o Franco na Espanha, Salazar em Portugal e vários outros governantes na Europa influenciados pela política fascista. E o que é o fascismo? Fascismo vem de fácil, em italiano quer dizer peixe, peixe de madeira. A ideologia deles é a seguinte: um pauzinho, um palito sozinho é muito fácil de quebrar, não é? Quando você junta um monte de pauzinho, um monte de palito, fica muito mais difícil destruí-los. É por isso que a China nunca perdeu uma guerra, né? Nossa, é o lugar do mundo que mais tem pauzinho. É porque ela nunca entrou na guerra. Mas que tinha muita gente. Tem muita gente, é muito pauzinho ali, não dá pra vencê-los. A China declarou guerra. Aliás, a Argentina declarou guerra. A China. E aí falou: ô chineses, nós temos 50 milhões de soldados, temos não sei quantos mil tanques de guerra, não sei quantas armas. E aí a China foi e respondeu: nós temos 1 bilhão de soldados, nós temos não sei quantos milhões de tanques de guerra, não sei quantos milhões de armamento. E aí os argentinos mandaram como resposta para a China o seguinte: retiramos o pedido de guerra porque não temos como alojar tantos prisioneiros, né? Na verdade está cortando a agulha, cortando o pedido. Mas então o fascismo tem essa ideologia, esse pensamento de que juntos somos mais fortes. E queria também fazer da Itália grande novamente, como na época do Império Romano. Isso na base de uma ideologia militarista, que acabou influenciando depois um outro líder na Alemanha, que foi o Hitler, que ascendeu também na Alemanha, utilizando táticas e técnicas, estratégias fascistas, e criou o nazismo, Partido Nacional Socialista Alemão. E aí o nazismo foi adiante, foi além do fascismo e criou o totalitarismo, que acabou influenciando também o regime de Stalin na União Soviética. Então são as duas nações totalitaristas. Buscavam o controle e o domínio total sobre o povo e ter a adesão total e completa desse mesmo povo. Os dois regimes totalitários foram o nazismo e o socialismo soviético de Stalin. Ele tinha tendências totalitárias, mas não conseguiu implantar o totalitarismo, né? Tinha tendências autoritárias, totalitárias, mas os regimes que conseguiram fazer isso, inclusive com os campos de concentração, de forma diferente, né? O campo de concentração alemão colocava os judeus, os campos de concentração e incinerava eles, né? Incinerava os judeus ali nos. Como é que chama? Fugiu o nome. Nas câmaras de gás, né? E já na União Soviética você ia para
Mas um lugar onde tinha um trabalho esforçado. Aí as pessoas morriam na maior parte das vezes de frio, de jornadas extenuantes, de fome. Então era um campo de concentração que funcionava um pouco diferente dos campos de concentração alemães. Mas existia uma vigilância total pela população. Qualquer um que discordasse, apresentasse discordância, era preso e mandado para esses campos de concentração. Gente, ninguém lembra aí não? Fugiu aqui da cabeça. O nome dos campos de concentração da União Soviética? Oi? Gulags. Gulags. Então, acho que é melhor o do nazi. em 1929 nós tivemos o quê? A crise, o crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso contribuiu muito para a ascensão do fascismo, do nazismo, e deu forças também para o movimento socialista liderado pela União Soviética. E tudo isso fez com que em 1939 eclodisse o quê? A Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 até 1945. E essa Segunda Guerra Mundial, assim como a primeira, mostrou que a razão, a ciência e a tecnologia, em vez de resolver os problemas humanos, criou por mais problemas. Por quê? Criou armamentos cada vez mais potentes, mais poderosos. Na Primeira Guerra Mundial, quais foram as principais armas utilizadas? Canhões. Tinha uma arma, as armas passaram a ser usadas. No século XIX, os conflitos eles já usavam armas nesse sentido. Agora, a novidade da Primeira Guerra Mundial foram as armas químicas. As bombas de gás, né? Gás de mostarda. Na outra sala eu falei gás de pimenta, eu confundi a especiaria, né? O gás de mostarda aqui, ele pode levar à morte ou então levar você a ficar cego, né? Comprometer suas linhas aéreas. Então, uma série de problemas aí que ele pode provocar. Já na Segunda Guerra Mundial, a arma, a novidade foi a utilização do quê? Bombas nucleares. Então essa razão, essa ciência, essa tecnologia que prometia acabar com os problemas humanos, fez foi produzir mais problemas e colocar-nos em xeque. Colocar a humanidade numa situação de encruzilhada, onde havia a possibilidade de nós destruirmos a própria espécie humana. Então, por isso o século XX é considerado o século de incerteza. Que teorias abriram espaço para o incerto no século XX? São 3 teorias que abriram espaço para o incerto no século XX. A primeira delas é a psicanálise de Freud. Psica vem de psique, em grego, quer dizer alma ou mente. Análise significa o quê? Dividir em partes. Então a teoria da psicanálise de Freud divide em partes a mente humana. E segundo ele, a nossa mente é como um iceberg. No iceberg, a menor parte dele é a que está. Essa é a maior parte, né? É a que está na superfície. Isso aqui é o nosso consciente.
ele chama de ego. Nosso eu. Mas nós não somos governados pelo nosso consciente, ou pela nossa consciência, pelo nosso eu, pela nossa razão. Nós somos movidos pelo inconsciente, que é composto de id e superego. Esse aqui é o nosso inconsciente. E quais são os princípios inconscientes que nos movem, que nos levam a agir? Do id. Segundo o Freud, é o eros e o thanatos. O eros vem do grego, é o deus do quê? Deus do amor sexual, do sexo. É o cupido, é aquele que flecha as pessoas com a flecha dourada, faz com que as pessoas se apaixonem e sintam desejo carnal uma pela outra. E a flecha de prata faz com que as pessoas se odeiem. Então nós somos movidos pela pulsão sexual. Então o que nos leva a agir? O desejo de transar, de fazer sexo, segundo o Freud. Mas não só isso. Nós somos movidos também pela pulsão de Thanatos. Thanatos, na mitologia grega, é o deus da morte. Então, a pulsão de morte. Nós buscamos inconscientemente o sexo e também a morte. A morte porque a gente busca se destruir e destruir os outros. E a própria guerra é uma prova disso. Somos movidos pelo instinto da violência, da destruição. Mas também individualmente, inconscientemente, a gente busca a morte. E é uma prova cabal disso é a minha própria vida. Eu, há 2 anos atrás, passei o final de semana inteiro na Manguaça, né? Isso de sexta a domingo. No domingo, depois de ter bebido o dia inteiro, eu fui movido pela pulsão sexual para o lombo. Atrás de pegar alguém. E aí, nessa pulsão sexual, eu fui movido também pela pulsão de morte. Porque ao sair do ombro, ainda bem que eu não peguei ninguém. Se eu tivesse pegado. Não, em outras oportunidades eu peguei. 2 outras. Me falaram depois dela. Ainda bem também que eu não fiz a conferência e não descobri pessoalmente que era um Kinder Ovo, né? Mas tinha um brinquedinho surpresa. Mas eu lembro da primeira vez que o primeiro que aconteceu. Eu estava lá no Londres aí, parado em determinado lugar lá. Parou a menina próxima a mim, ficou ali dançando. Um monte de cara chegou nela. E aí eu falei, ó, presta mal. Ela cortou os caras tudo. Na hora que eu fui no banheiro, ela foi atrás de mim. Que isso? Eu tô lá mijando, ela veio e me deu um beijo. Falei, isso que tá estranho. Foi no banheiro dos homens? Mentira, não foi assim. Aí pegou e sentou no banheiro, deu um beijo. Ela me deu um beijo. E aí eu comecei a dar um pega nela, eu conheço a segurança do lar, mas ela não respondesse. Depois eu vi ela no Tinder, rapaz. Nossa, qualquer pessoa pegaria. Tem ali, não tem nenhum indício de que seja, ou que algum dia havia sido uma mulher. Na outra oportunidade eu já não lembro de nada. Aí não, aí a condessa foi e falou pro meu amigo, falou, fala pra ele vazar, que atravessa. Eu não lembro disso. Aí eu não paguei pra ver não, né? Aí na outra oportunidade eu nem lembro. Me contaram que eu peguei outro. Falei, não,
Parece que eu gostei do que. Parece que eu gostei. Eu peguei de novo, velho. E aí? Agora. Não sabe terminar aí? Nossa, fala. Depois eu me mostraram quem que era. Eu falei, mas de novo, outra cara. Aí eu mostrei meus amigos, pô, você pegar dessa mulher aí? Tá merda. Próxima hora a gente continua aí.